Olá, eu sou a Lu e hoje é a primeira aula da nossa Semaninha Natalina 2022. Nós vamos pintar sinos dourados. E eu escolhi um texto que fala indiretamente sobre Jesus, que é o nosso protagonista do Natal. Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse é o motivo porque Jesus veio ao mundo e nasceu como um bebê. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui, ó, por esta folhinha e essas bolinhas que estão por trás do sino. Eu vou usar um padrão de folhas, um padrão de cores, essas folhas do Natal. Pincel número 6, cor erva doce. Eu vou preencher a ponta. Ó, não lavei pincel, peguei um pouquinho do verde maçã. E eu vou fazer esse cantinho e vou subir assim um pouquinho, mas ficou bem clarinho aqui na ponta ainda, tá vendo? Agora eu vou usar um pouquinho do verde pântano, mas é bem pouquinho, porque eu quero um contraste bem grande. Olha só o verde pântano em cima do verde maçã. Ele fica quase igual ao verde pinheiro. Eu quero fazer folhinhas bem claras. Aí, tô puxando o risquinho do meio. E aqui, com o pincel 6 mesmo, tá vendo? Já fui fazendo aquela puxadinha da ranhura. Ali dentro, quero que fique mais escurinho. Pode até ficar meio manchadinho. Ó, um contraste maior. E agora o acabamento com o pincel 0 e com o verde pântano. Tá com medo? Faz com verde maçã. Ó, vai ficar bonito também. Olha aqui. Aí fica até mais clarinho. Olha só, vou fazer com verde maçã. Essa parte aqui. E com o pincel sujo de verde maçã, eu peguei o verde pinheiro. Olha que legal. E essa parte mais de baixo eu vou fazer com o verde pinheiro. Uma folha bem clarinha. Eu sempre faço folhas muito escuras. Dessa vez quero fazer clarinha. As bolinhas. As folhas vão seguir todas praticamente esse padrão. Bolinhas. Eu quero usar vermelho vivo. Eu vou mudar de pincel, vou pegar um número 2. Você pode fazer com o pincel que você se sentir melhor, não tem que ser com aquele que eu tô sugerindo, tá? Eu vou preencher todas elas preencher tudo aqui com vermelho vivo. Eu apenas sugiro a cor, você faz com aquela que você tem preferência, com aquela que você tem, porque às vezes as pessoas não têm todas as cores que eu cito, tem dificuldade de comprar, porque às vezes nem acha na cidade. Agora eu vou usar o verde pântano. É só uma isca. Aqui, ó, eu tenho um cantinho. Já vou deixar preenchido. Aqui eu tenho um cantinho. Essa tá por trás das outras duas. Quem tá por trás sempre vai ficar mais escurinho. Essa tá por trás do sino. Então, aqui também vai um escurinho. Vou puxar aqui, ó, arredondadinho. Um pouquinho de sombra. Essa tá por trás da folha.
e por trás do sino também. E eu vou puxar aqui também, ó, uma arredondadinha. Eu vou puxar em todas elas. Essa daqui também. Pouquíssima tinta. Praticamente assim ela já ficou pronta. Só que eu vou iluminar ainda com um pouquinho do branco. E como eu vou passar o glitter, eu não preciso me preocupar muito com o contorno. Ó, o branco, tirei o excesso. O branco vai aqui dentro. Você fez essa curvinha, então ele vai aqui, ó, uma pinceladinha assim, dentro da curvinha. Pronto. Agora nós vamos fazer os sinos. Os sinos. E é lógico que eu vou começar pelo que está por trás. Esse sino aqui, eu vou preencher ele inteirinho com o amarelo ouro. Pronto, preenchido. Eu vou fazer uma sombra com o caramelo. E essa sombra eu vou colocar aqui, em cima do amarelo ouro. Toda essa beirada aqui, ó, que tá por trás do outro sino. E eu não vou fazer essa sombra sumir nesse sentido. Eu vou trabalhar assim, ó, porque o sino, ele é redondo. Então, eu vou deixando as pinceladas nesse sentido. Seguindo, a direção dessa pincelada também não é reta. Você tem que seguir essas linhas aqui, ó. Aqui nem vou chegar até embaixo. Vou puxando, seguindo a orientação dessa linha. Ó, já acabou a minha tinta, eu não vou colocar mais. Agora, eu vou colocar um pouquinho do lado de cá, bem na beiradinha também. E vou fazer o mesmo movimento para dentro. Esse canto vai ficar bem escuro, porque tem uma porção de coisas por cima. Aqui, ó, a folha tá lançando um pouquinho de sombra. Eu vou chegar aqui embaixo na beirada. Sempre puxando. Essa parte aqui, eu vou colocar a sombra aqui, ó, por trás. Eu quero que essa parte fique por cima. Puxei uma linha até o outro lado. Eu vou dar uma disfarçada nela para não ficar uma linha em cima. A linha é só aqui. Aqui bem na beiradinha também eu vou passar um fiozinho de caramelo. Uma pinceladinha. Vou sumindo com ele. Agora, nós fizemos uma sombra aqui e uma sombra ali. Bem aqui, ó. Eu vou fazer uma outra sombra. Você viu que eu coloquei um pouquinho de tinta? Agora, eu só vou puxar o pincel assim. Para um lado e para o outro. Terminei a parte do caramelo. Agora, eu vou pegar o sépia. Pouquinho. Ali, ó, em cima do caramelo. Com o sépia, você não vai cobrir todo o caramelo. Ele só vai fazer um sombreado mesmo. Aqui, vou colocar um pouquinho também. Aqui, ó, nessa direção que a gente colocou o caramelo, eu coloco um ponto de sépia e levo para os lados. Aqui um pouquinho no cantinho. Enfim, todo lugar que você colocou o caramelo, agora você vai pôr um pouquinho do sépia. Nas entranhas, que são esses cantinhos, você deixa um pouquinho mais. Mas o sépia não vai cobrir totalmente o caramelo. Eu tenho que enxergar ele também. O sépia, na verdade, é uma segunda sombra. Aqui um pouquinho mais.
Aqui um pouquinho também. Aqui, ó, em cima desse caramelo, coloquei uns pontinhos de sépia. E agora eu vou dando batidinhas assim para fazer uma sombra. Não é para aparecer o risco, tá? Tem que desmanchar ele. Aqui vou pôr um pouquinho mais. Só aqui embaixo que eu ainda preciso fazer um pouquinho. Aqui no cantinho, ó, dei uma borradinha ali, então eu vou arrumar com um pouquinho do sépia. Saiu um pouquinho para fora. Isso. O cantinho de cá. Aqui quase não tem caramelo, mas eu vou chegar com sépia. Olha que é possível fazer a linha com um pincel grande. Pincel 6. Pincel 0 aqui não funciona. Você pode até colocar a tinta com pincel 0, mas daí você tem que voltar com o pincel maior em cima, esfumando aquele contorno. Agora eu vou usar o branco também, de pouquinho. O branco vai iluminar e eu vou colocar ele aqui em cima desse amarelo. E vou lidar com ele pra lá e pra cá, ó. O branco nunca vai subir em cima do sépia. Aqui, ó, sempre continuando. Provavelmente depois de seco a gente vai ter que voltar e colocar um pouquinho mais. Para não errar na mão agora, então a gente deixa. Depois eu vou colocar glitter nesse sino e eu vou fazer todo o contorno aqui, inclusive, então eu nem preciso colocar aqui mais nada. Eu vou fazer agora o outro sino. Primeiro, eu vou preencher inteirinho de amarelo ouro. Aí eu volto para te mostrar como colocar as sombras e as luzes. Preenchido, agora nós vamos com o caramelo fazer as sombras. Primeiro, aqui, embaixo da folha. Aí vai limpando, aqui também. Pronto. Segundo, eu tenho aqui a borda, que é a mesma coisa dessa, só que esse sino de cá, ele tá virado ao contrário. Eu vou colocar atrás da linha um pouquinho do caramelo. Agora, eu vou colocar aqui dentro. Essa parte aqui, ela é bem escura. Porque tá lá dentro do sino. Vou até fazer a volta aqui um pouquinho, ó. Eu tenho essa parte aqui de dentro mesmo, né? Que tá bem escurão. E depois eu tenho essa parte aqui, essa linha. E essa linha também vai ficar com a sombra aqui pra dentro, ó. Pra cima, no caso. Não, primeiro eu vou trazer até aqui. Você viu que aqui vai clarear um pouco, ali vai ficar mais escuro. Vou fazer aqui, ó, em volta da bolinha do badalo. Aqui eu venho sumindo e eu coloco só um pouquinho aqui nessa linha. Essa beirada aqui, eu vou puxar, ó, esse caramelo que eu comecei colocando ali, eu vou puxando ele de leve. Vou chegar até aqui. Vai colocando de pouquinho. Ó, por aqui assim já pode ir sumindo com ele. Vou deixar essa parte aqui para ficar bem clara. Embaixo do badalo aqui também eu tenho que ter uma sombra. Eu já coloquei aqui toda a sombra de caramelo. Olha, coloquei toda a área que tá por trás das folhas, aqui nessa borda, mas eu não cheguei lá no cantinho, eu deixei uma vista de amarelo. Do lado de cá, a mesma coisa, coloquei aqui, puxei pra lá, deixando uma vista de amarelo.
aqui, ó, esse canto bem preenchido e eu puxei a linha até aqui. Em volta do badalo, desse lado também. Aqui, ó, no cantinho bem escuro, aí eu fui puxando a linha aqui, ó, até sumir. Depois, desse lado, depois eu coloquei nessa linha, pulei o badalo e vim até o final. Aí, aqui um pouquinho, olha só, aqui, aqui. Viu? Que fica tudo na linha. Depois aqui, ó, bem nesse espaço embaixo aqui do espaço escurinho, coloquei, puxei para os dois lados, coloquei aqui, puxei para os dois lados. Agora, nós vamos colocar o sépia. E é bem pouquinho, porque o sépia, ele tem que ficar em cima do caramelo, mas não deve cobrir o caramelo. Ó, coloquei quase batidinha de pincel e dou uma disfarçadinha, olha como é que fica legal. Depois, aqui a mesma coisa, ó, coloco um pouquinho de tinta, depois eu bato o pincel, eu tô com tinta só num cantinho do pincel, e eu tô batendo ali o cantinho que tá limpo. Aqui, a mesma coisa, ó. É o mesmo que nós já fizemos do outro lado ali. Vou bater o pincel aqui, aí vou trabalhando com o pincel assim de ladinho, mas sem cobrir o caramelo, porque senão vai ficar muito sépia. E também não pode aparecer essa linha ali, ó, tem que ficar, pode ficar riscadinho, mas assim na horizontal, né, atravessado. Aqui nesse cantinho vai ficar mais escuro, aqui e aqui também. Já dei uma limpadinha no pincel. E agora eu volto só dando uma esfumada. Esse ladinho aqui, ó, desce. Mas ficou amarelinho aqui, caramelo e sépia. Não é para preencher todo o caramelo, eu quero ver um pedacinho dele. Prontinho aqui, essa parte de cima. Agora, nós vamos colocar o sépia um pouco mais acentuado aqui nesse canto. Mas sempre em cima do caramelo, eu insisto, para você não esquecer e não preencher muito. Daí o sino não vai ter uma sombra, o sino vai ficar sépia. Vou puxando, deixando a tinta sumir, ó, tá vendo? Porque eu peguei bem pouquinho a tinta. Um pouquinho aqui, puxar um pouquinho aqui. Aqui, ó, faço a volta e venho sumindo com a tinta. Como eu disse, eu vou passar glitter aqui no contorno, então eu nem preciso me preocupar com essa linha do lápis que ficou ali. Aqui eu tenho que chegar com esse sépia até o final. Porque eu preciso separar essa parte daquela. E agora aqui um pouquinho também, que é a linha da sombra ali, ó. Aqui e aqui. Cobri muito ali, ó, ficou, quase sumiu o caramelo, então eu vou pôr um pouquinho mais do caramelo. E agora eu tenho que pôr aqui também, porque senão vai ficar estranho esse pedaço sem. O badalo. Primeiro eu vou arrumar com amarelo ouro, porque eu invadi um pouquinho ali, ó. O lado de cá também. Agora que eu deixei ele bem redondinho, vou pegar um pouquinho do caramelo e vou fechar aqui, ó, contorno dele. Um pouquinho mais do caramelo, lembra da bolinha vermelha? Que a gente colocou uma sombra assim, ó, uma meia lua. Já vou usar um pouquinho do caramelo com esse mesmo pincel.
para fazer aqui, ó, a linha do badalo. A linha que prende ali, o cabinho, não sei como é que chama aquilo ali. Agora eu vou pôr um pouquinho do branco aqui dentro. E ali fora eu vou colocar só um risquinho com o sépia. Posso colocar um pouquinho de sépia aqui em cima desse caramelo ainda. Ó, fica melhor. Se precisar arrumar aqui, eu tô voltando com o sépia pelo lado de fora para arrumar a bolinha. Pronto. Arrumadinho. Agora, por último, o branco, que vai no espaço onde tá o amarelo ouro puro. Olha o brilho. Provável que depois tenha que voltar colocando um pouquinho mais, porque agora tá muito molhado e quando tá muito molhado, a tendência da tinta é sumir um pouco. A de baixo acaba absorvendo a de cima. Prontinho. Na bordinha não precisa nada. E aqui eu vou voltar arrumando, porque eu tenho nesse de baixo aqui, ó, o sépia. Quando eu fiz esse, eu invadi um pouquinho a área. Então, eu vou voltar arrumando a linha aqui, ó. Assim, mostra bem que esse daqui tá por cima. Nesse cantinho também. Se o seu já ficou certinho, não tem que mexer, tá? Prontinho aqui. Agora, nós vamos fazer o laço. Eu gosto de laço vermelho, então nós vamos encher esse laço com o vermelho vivo. O laço tá preenchido. Agora, eu vou usar o pincel 2 e o verde pântano. Verde pântano com pouquíssima tinta no pincel. Ó, tirei quase tudo. Agora, eu vou começar fazendo uma sombra aqui, ó, nessa pontinha. Aí, você vai me seguindo. Sombreei ali, carrego mais um pouquinho de tinta. Vou sombrear essa parte aqui, ó, da dobra da fita. Coloca a tinta na pontinha do pincel, sempre de pouquinho. Ó, daí vai fazendo sumir. Aqui ficou bem escuro e foi sumindo. Se precisar, lave teu pincel. Mais um pouquinho. E agora, essa área aqui, ó, vai ficar escurinha. Vai sumindo. Mais um pouquinho. Agora, essa perna do laço aqui. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó. A dobra da fita. Aí, essa parte aqui, esse laço ficou por trás desse, então ele vai ficar mais escurinho. Por trás da bolinha, então aqui também vai ficar escurinho. Por trás da folha, então aqui também vai ficar mais escurinho, ó. E também por trás desse aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ficar escurinho. E é essa parte aqui que leva sombra. Mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer esta aqui que tá por trás. Tá por trás das outras duas. Então, um pouquinho de sombra aqui, um pouquinho de sombra aqui, um pouquinho de sombra aqui. Essa sombra aqui eu posso até puxar um pouquinho mais, peguei muito, vou tirar. Aqui também eu tenho sombra, ó.
Puxar um pouquinho aqui para trás, deixando essa área aqui mais iluminada, mais vermelha. Caso aconteça isso, que fique muito escuro, volta com um pouquinho do vermelho vivo. Você consegue equilibrar de novo. Fiquei mais um pouquinho. Esse pedaço aqui, ó, ainda passa por trás aqui e por trás aqui. Ó, 2 pedacinhos de sombra. Mais um pouquinho. Agora, esta aqui, primeiro, tá por trás das bolinhas. Mas aqui eu tenho sombra e aqui eu tenho sombra. Então, eu não posso subir com essa sombra aqui. Eu vou subir aqui pelo meio um pouquinho. Depois, eu tenho a dobrinha aqui, ó. Eu posso puxar essa sombra aqui nessa linha também um pouquinho. Ali eu não posso, porque ali tá por cima. Mais um pouquinho. Agora aqui eu posso passar, ela tá atrás da bolinha e por trás dessa ponta aqui do laço. Subir um pouquinho pelo meio também. Mais um pouquinho. Agora eu tenho esse pedaço aqui que ficou lá por trás, mais tá por trás da bolinha, tá por trás da folha e tá por cima daquela parte ali. Quando tá por cima, fica a luz, que é o vermelho puro aqui no caso, né? O vermelho vivo. Quando tá por baixo, leva um pouquinho do pântano, que é a sombra. Aqui, ó, ficou por baixo. Então, é isso aí. E essa parte aqui, ela ficou aqui toda por cima. Eu posso até colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, no meio. E depois essa ponta aqui, ó, ficou por baixo, ficou por trás. Assim. E eu posso escurecer aqui um pouquinho essa pontinha ainda, só para fazer um charme. Eu particularmente não gosto de trabalhar vermelho, trabalhar branco no vermelho. Porém, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar o branco e vou fazer assim, ó, uma luz. Você viu que não é um contorno, é um meio contorno. Na área bem iluminada. Aqui, ó, cruzou. Eu não vou colocar aqui. Só do lado que tá cruzando, do lado que tá por cima. Aqui, por exemplo, ó, não vou passar por fora. Eu vou passar bem aqui, aqui vai sumindo. E pra cá também, ó. Sumiu. Viu? Eu fiz só o lugar onde tá por cima. Aqui, por exemplo, eu vou começar aqui, ó. Sumiu. Aí eu volto pra cá. Sumiu. Aqui nem vou colocar. Agora, nesse daqui, nesse lado também, ó. Por cima, sumiu pra lá, sumiu, que eu quero dizer, acabou a tinta. E pra cá, ó. Acabou a tinta. Eu não volto colocando mais tinta pra chegar até o final. Eu deixo assim. Esse lado aqui também tá por cima, então eu coloco bem aqui, some pra lá, some pra cá. Não é pra fazer o contorno ali. Esse aqui eu posso colocar um pouquinho aqui, ó, nessa área de luz, só pra ele não ficar sem contorno. Pronto, ali. Esse daqui passou por cima aqui, então eu vou colocar aqui no meio. Passou por cima aqui e por cima aqui. Desse lado aqui, inclusive, ele passa por cima dos dois. Esse daqui passou por cima aqui, ó.
Agora aqui embaixo ele faz uma dobra também, torteio um pouquinho ali. Posso pôr um pouquinho aqui nesse cantinho que tá só vermelho, não tem verde pântano. Entortei ali, tenho que consertar. Como é que eu conserto? Primeiro, é mais fácil aqui do lado escuro. Então, eu vou tirar o excesso. Aí, eu vou voltar com um pouquinho do verde pântano. Não posso misturar, porque senão vai ficar esverdeado minha sombra aqui. Um pouquinho do vermelho. Pronto, já limpei a sujeirinha que eu fiz. Pronto, o laço. Agora, nós vamos para as folhas. Vamos fazer as folhas agora e eu vou colocar o erva doce aqui, ó. Onde eu vou colocar o erva doce, que é a luz, em todas estas daqui. E eu vou colocar sempre aqui primeiro do lado onde tá por cima. Depois eu completo um pouco mais aqui na ponta. Ó, esse vai aqui. Esta daqui, ela ficou por baixo destas duas, só que ela ficou por cima desta. Então, esse ladinho aqui, ó, vai ficar mais clarinho. Sempre quem tá por cima vai ficar mais clarinho. Vou pôr um pouco aqui na ponta dela. Agora, esta, ela ficou por cima desta. Então, aqui onde ela ficou por cima, eu vou pôr mais clarinho. E vou deixar aqui também a ponta um pouco mais clara. Você viu que eu não tô preenchendo inteiro? E agora eu vou voltar com o verde maçã. Nem preciso chegar lá nos cantinhos também. O verde maçã, ele só vai fazer aqui a passagem de cor. Que eu quero que fique escurinho ali dentro. Então, se eu coloco o verde maçã, já vai ficar mais clarinho. Ó. Mais clarinho. Aí, aqui também. Verde maçã. Mas eu não vou chegar lá, porque senão vai ficar mais claro. Aqui, o verde maçã é uma cor intermediária que eu tô usando para ficar entre o erva doce e o verde pântano. Essa daqui é o mesmo caso dessa, tá vendo? Ela tá por baixo dos dois lados e por cima aqui. Então, eu vou colocar o verde maçã por aqui, ó. E vou deixar aquele espaço ali para colocar o pântano. E essa daqui, eu vou colocar o verde maçã aqui assim e vou deixar aquele espaço lá para colocar o pântano. Eu vou trocar de pincel, eu vou usar um pincel menor, o número 2. O verde pântano. E agora, eu vou fazer a parte escura dessa folha aqui. Então, coloco o verde pântano ali, naquele buraquinho que ficou. Aqui do ladinho. Ó, eu já coloquei ela por baixo das outras. Agora, eu venho limpando o meu pincel. Eu vou pegar mais um pouquinho. Agora, só de ladinho. Deito o pincel e faço a linha. Ó, a ranhura tá pra cá. Ponho a ranhura pra cá. Posso pôr uma ou outra pra cá também. Agora essa aqui, que ficou por trás. Sempre eu gosto de fazer quem tá por trás primeiro. Dou uma misturada para não ficar assim dividido. Um pouquinho do verde pântano com o pincel deitadinho. Ranhura. Um pouquinho mais de tinta. Pode tirar no pratinho, tá? Se você tiver dificuldade, pode tirar assim, ó, no lugar onde é escurinho da outra. Mais uma ranhura. Uma desmanchada para não ficar muito certinho.
Próxima. Acho que eu vou pôr um pouquinho do verde maçã. Porque tá ficando bem escuro ali. Ó, um pouquinho mais do maçã. Aqui também. É importante não deixar secar, tá? Você tem que trabalhar com as cores uma em cima da outra, mas ainda enquanto tá úmido, que é mais fácil. Não é que não seja possível trabalhar depois de seco, mas é mais fácil e o resultado eu acho melhor. Mas não precisa pôr diluente. Agora eu vou fazer aqui, ó, pincel deitadinho, a ranhura, 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 ranhura. E a última, o pântano pode até subir um pouquinho aqui, ó, desse lado de cima, porque ali não temos outro verde do ladinho. Temos o vermelho e o verde ali vai sobressair. Agora, pincel com tinta de ladinho, a linha, a linha, a linha. Aqui embaixo, procura esconder essa linha, tá? Vai fazendo batidinha assim, ó, pra ela sair de um lugar bem escuro. Aqui tudo vou contornar com glitter depois. Mas eu vou passar um verde maçã bem em cima do risco. Porque o glitter, mesmo o glitter, ele vai refletir mais onde tem uma cor mais escura. E se você não vai passar o glitter, aí trabalha um contorninho aqui bem legal. Pronto aqui, as bolinhas e a outra folha, eu vou completar, vou terminar agora e já mostro pra você ele pronto. Olha, já terminei aqui. A folha de cá tem um cabinho que eu vou colocar com o pincel zero e com o sépia. A bolinha também tem um cabinho que eu vou colocar com o sépia. Vou colocar mais um risquinho aqui, porque só um cabinho assim fica muito sozinho. Agora eu vou usar o pincelzinho 2 e um pouquinho mais do branco para realçar aqui, ó. Aquela luz, aquele brilho que a gente tem. Que em cima do amarelo molhado ele quase que sumiu. E nesse aqui também. Cuidado, não coloque demais, tá? E vamos esperar secar para fazermos um fundo. Pronto, o trabalho tá seco. Uma pincelada de azul hortênsia. Mergulhei o pincel na água. Olha como ele segurou bastante água. E agora eu vou limpar esse pincel aqui com a tinta, assim, ó, vai ficar bem úmido, vai penetrar bem no tecido, e com esse pouquinho aqui de tinta, eu vou fazendo um fundo, que não precisa contornar todo o trabalho. Vai ficar aqui, ó, pertinho, carrega um pouquinho, ó, até com pincel grande mesmo, eu consigo fazer aqui dentro. Se você não consegue, então pode pegar um pincel número 6, número 8, número 10, não sei, um pincel que você consiga colocar ali dentro sem passar por cima da tinta branca. Agora, se você pegar um grande e passar por cima, também não tem problema. Você pode limpar sim com o dedo. Se tiver úmida a tinta, como está a minha, como eu preparei aqui, você não vai ter problema nenhum de tirar essa tinta com o dedo. E você viu que eu tô deixando bem suave. Ai, ali tava meio úmido ainda. Isso pode acontecer.
Então é melhor esperar secar bem. Eu passei a mão por aqui e não passei a mão ali. Vou deixar aqui um pouquinho mais escuro. Não fiz até lá em cima, tá? Eu fiz só aqui, ó. Só nessa parte aqui em volta do laço. Vou fazer aqui embaixo um pouquinho também. Começando aqui, ó, nesse meio, entre os dois sinos. Eu vou levar o pincel pra direita e pra esquerda. Até acabar a tinta. Aqui vai ficar mais fortinho. E pra cá vai ficar bem clarinho. Depois que terminar o vídeo, que eu tirar a foto, provavelmente eu vou fazer mais uma folhinha aqui, ó. Assim, só pra cobrir aqui essa manchinha. E agora, mais um pouquinho, ó. Vou usar uma pinceladinha do verde pântano. Vou pôr até um pouquinho do verde hortênsia junto. O que que vai dar? Quase um cinza ônix. E com esse tom um pouquinho mais escuro, com um pincelzinho número 6, eu vou colocar um pouquinho de tinta mais escura nos cantinhos. Ó, trabalhando sempre com a misturinha. Não precisa deixar aqui pra fora, não precisa deixar aquela coisa muito misturadinha. Eu gosto sempre de terminar assim, meio fazendo um batidinho. Aqui, por exemplo, ó, eu coloco a tinta no cantinho e venho limpando o pincel pra fora. E vou deixar assim. Não é aquela mistura perfeita. Olha só, eu não vou levar pra lá, tá? Só aqui nos cantinhos mesmo, nas entranhas. Não é para encher o espaço. Se você encher, você tem que passar para o outro lado. Eu prefiro não encher. Como eu coloquei ali, eu tenho que pôr aqui também. Aqui não vou passar. Aqui passo um pouquinho. E aqui embaixo, só aqui no cantinho. Só isso aqui. E agora eu vou colocar o glitter. Esse glitter aqui, ouro dimensional. Você aplica direto com a bisnaguinha. Olha só, muito cuidado na hora de apertar, porque senão vai sair uma linha muito grande, uma coisa muito grande de glitter. Você pode aplicar também o glitter de potinho, se você tiver com o pincel, não tem problema nenhum, vai ficar bonito. Não precisa um contorno perfeito. Ó, cabinho, onde tem cor escura aparece bem mais. Às vezes ele dá uma falhadinha, não tem problema. Aqui, ó, ficou borradinho pra fora, não tem problema. Vou colocar aqui nas folhas. Vou colocar no sino, ó, na borda, nessa linha principal aqui que atravessa ele, aqui no contorno. Se falhar um pouquinho, como eu disse, não precisa retocar, pode deixar falhadinho. Eu vou passar no laço, nas bolinhas, em tudo, já te mostro ele pronto. Trabalho concluído. Esse tecido é um brim, 100% algodão. Ótimo para pintar. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. Até amanhã.